Deus está hoje. Com Jesus aqui? Meu Deus, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui nos 18 anos da Batista Shalom, essa igreja que há tanto tempo a gente já tem essa amizade com o pastor Iron, pastora Mônica, com essa família e com você que está aqui nessa noite. E eu louvo muito a Deus por rever vocês e estar aqui nessa festa. Amanhã, esse final de semana, não perde não. Vem aqui para você honrar a Deus pelo que Ele tem feito nesses 18 anos. E eu trago para vocês o nosso abraço lá de Belo Horizonte. E louvo a Jesus por conhecer esse lugar e por saber que o que Deus está fazendo aqui é algo sério e é algo lindo. E é algo que vai atingir as famílias do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Para a glória de Deus. Dá os parabéns à pessoa do seu lado. Fala assim, o parabéns é para você. Você é a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir a você para abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14. Enquanto você está abrindo em Lucas 14, o pastor Léo me ajudando aqui, rapidamente a gente tem ali atrás alguns livros e bíblias, camisas. Tem essa Bíblia aqui, ó. Alguém me perguntou, qual é o melhor pai do mundo, Lucinho? Eu falei que consegue tirar o filho do celular 30 segundos. Não é nem 5 minutos mais não, 30 segundos. Essa aqui é a Bíblia para Minecrafters. Então, uma Bíblia feita em cima do jogo Minecraft, que se você não sabe o que é, com certeza o seu filho sabe. Tem esse livro aqui, Manual de Loucuras por Jesus. São 365 ideias para você fazer loucuras por Jesus o ano todo. Tem esse outro livro, um livro que eu escrevi. Eu sou filho de 2 professores. Meu pai e minha mãe me incentivaram. E eu via meu pai e minha mãe me dizendo, Lucinho, estamos perdendo a sala de aula, estamos perdendo a sala de aula. Até que perdemos. É mais fácil você ganhar a China, o Irã e a Índia para Jesus hoje do que ganhar uma universidade federal. O campo mais hostil que existe hoje não é o Irã. A igreja do Irã está explodindo. Mas o que eu atendo de jovem que sai ferido e sem fé do ensino médio e da faculdade. Então eu escrevi esse livro aqui, Como se manter cristão na sala de aula e impactá-la. Todo estudante precisa ler esse livro aqui. Tem esse, Loucos por Jesus de Joelhos, um livro sobre oração. E eu falo como se manter constante na oração. Eu escrevi esse livro ano passado, Como sobreviver em um mundo insano. O mundo está insano, mas com a fé em Jesus a gente vence e passa os obstáculos. Jejuns, votos e propósitos para quem quer uma vida mais louca por Jesus. Precisamos voltar a jejuar, fazer votos e propósitos. Tem também esse livro aqui, Psiquiatria e Jesus. O Dr. Ismael Sobrinho é cristão, psiquiatra, e ele escreveu um livro falando de Jesus como a maior terapia, o maior tratamento psiquiátrico que existe. Tem essa Bíblia aqui linda também, do Leão, né, no texto da NVI, que é o texto que eu uso há muitos anos. Tem esse vestido aqui, olha esse vestido aqui com um leão, não é? Vestido geralmente é para mulher, viu gente? Só esclarecendo, nós estamos numa sociedade que tem que falar tudo, não é isso? Tem essa aqui, ó, são os nomes de Deus. Desde o Gênesis 1 até o fim da Bíblia, a revelação progressiva de Deus, de Iavé até Jesus. Tem essa camisa, ao invés de ficar usando Nike, Adidas, usa marca boa, olha, adore. Muito melhor, né? Cristiano Ronaldo e o Messi vivem me pedindo para patrocinar. E tem essa Holy Spirit, Espírito Santo. Passa ali depois, se você quiser, adquire alguma coisa, dá de presente para alguém, para quem você ama. Ou quem sabe você só deu um abraço no seu pai final de semana passado. Isso é injusto. É ou não é injusto, gente? Vou falar por que é injusto. Porque filho mama na mãe 6 meses, mas mama no pai o resto da vida. E aí, quem é que ganha no Dia das Mães? Mamãe, mamãe, mamãe. É uma choradeira. Vamos trocar o celular da mamãe, mamãe, vamos mandar ela para um spa. E Dia dos Pais? Deus abençoe aí, velho. Jesus renove essa carcaça aí, meu filho. Né? Quando o filho é muito generoso, o que a gente ganha? Uma caneca horrorosa com a nossa cara na... Eu falei na minha casa, a próxima caneca que vier, eu vou fazer coisas absurdas com essa caneca. Os meus meninos não me dão mais caneca não. Viu? Abençoa o papai aí em nome de Jesus, que a gente está ficando careca e barrigudo, mas a gente continua querendo beijo e presente também. Vamos lá então, Lucas 14, 33, diz assim:
Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A Igreja Batista Shalom completa hoje 18 anos. O que acontece com a pessoa com 18 anos? Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. Os policiais na casa de um jovem, e ele completando 18 anos, os policiais cantando, parabéns pra você, porque eles iam levar ele preso, porque ele tinha cometido delitos que só poderia ser preso com 18 anos. Então 18 anos é a maioridade? É. 18 anos pode tirar a carteira? Pode. 18 anos você está livre para um monte de coisa? Sim. Mas também vem com muita responsabilidade. E você sai debaixo da aba do papai. Vou te dar um exemplo muito claro. Se for encontrado droga na casa de uma pessoa, é um filho lá de 17 anos, acharam droga, o pai é responsabilizado. Ah, era o meu filho, não interessa. Você tinha que ter cuidado da sua casa. Mas se o filho tem 18, essa droga é do meu filho. Aí vai embora as duas drogas. É assim. 18 anos é muito bom. Mas ele traz consigo uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Nessa noite eu quero falar de um assunto terrível. Mas aí eu falei, Jesus, se eu falar o tema, as pessoas vão embora. Então me ajuda a enganar as pessoas. Aí o Senhor me ajudou. Eu vou falar sobre o poder de uma entrega. Na verdade o assunto é renúncia. Mas se eu falar renúncia, todo mundo vai embora. Você nunca viu uma pessoa feliz com uma renúncia, você já viu? Ai, estou tão feliz, menina, renunciei meu namoro. Ai, estou tão feliz, sabe, cancelei meu namoro, cancelei minha net, renunciei às séries de dorama. Olha, agora eu vou ser eu mesma, não vou ficar tentando parecer branca daquele jeito mais. Renunciei meu café da manhã, aquele café que me sustenta o dia inteiro. Renunciei o futebol, renunciei. Renúncia nunca é bom, nunca. Mas o meu e o seu mestre vira para a gente aqui nesse texto e fala assim: quem não renunciar a tudo o que possui, não é que é difícil, não tem como ser meu discípulo. Esses dias eu estava discutindo com uma pessoa, não, o dízimo é do Velho Testamento, o dízimo, eu falei, cara, você está certo, o dízimo é do Velho Testamento. Velho Testamento, vamos esquecer. Velho Testamento era só 10%, hoje ele não quer 10%, ele quer 100%. Você está usando uma roupa emprestada, respirando um pulmão emprestado, de um ar emprestado. Com 17, 16, 15, 14, a pessoa não entende isso. Com 18, eu virei para meus dois filhos e falei assim: se vira. Vai trabalhar, vai viver. Ai, que maldade! Maldade? Maldade é eu mimar esses meninos. Tanto é que os dois já são casados, os dois já estão me dando neto e, louvado seja Deus, não me dão mais despesa, que é o principal na vida de um homem. Eu agora posso investir na minha mulher, eu posso ir para esses casal aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Estava louvando a Deus que a minha esposa não estava aqui enquanto o pastor estava anunciando, senão ela ia me cutucar e falar: ei, você vai me levar aonde? Então, nessa noite, eu quero falar para você de uma coisa que só a gente com mais de 18 pode ouvir: renúncia. Crianças não renunciam, adolescentes não renunciam, adultos renunciam. Eu quero falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. Os grandes homens e mulheres de Deus nunca foram conhecidos por ser grandes homens e mulheres de Deus pelo que alcançaram de Deus, mas pelo que tiveram coragem de entregar para Deus. O que te torna grande não é o que você conquistou, é o que você entregou. Mas nós estamos vivendo numa sociedade hoje onde tudo é: ai, você tem que ter o seu primeiro milhão antes dos 30, você tem que vencer, romper, foguete não dá ré, você é uma máquina de máquina de vencer máquinas. Não tem nada disso não. No reino de Deus, o maior é quem serve, o maior é quem dá mais, o maior é quem se renuncia mais. E Batista Shalom ouve isso.
E nós estamos falando disso aqui hoje. Eu tinha um outro sermão aqui chamado Como Ter Experiência com Deus, buscando experiência com Deus. Assentado ali o Senhor falou, não, você vai falar sobre renúncia, porque os meus filhos podem ouvir sobre isso agora. Por trás de cada renúncia, existe um degrau mais alto na caminhada com o Senhor. Por trás de cada coisa que você se nega, existe muitas coisas que Deus não te nega. A salvação, gente, é instantânea. Você está salvo um segundo, você entrega a sua vida ao Senhor, no outro segundo você está salvo. Mas a santificação não. Billy Graham dizia, a salvação não custa nada, a santificação custa tudo. E como que a gente vive uma vida de discipulado de santificação? Com várias renúncias diárias. Lucinho, resume a caminhada do cristão. Renúncia, 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 renúncia. Ontem eu estava conversando com um jovem que tem desejos homossexuais. Lucinho, é muito difícil. Falei, não é nada. Não é nada não. Para mim também é difícil. É mesmo? Falei, é. Para a vovó é difícil. Para o pastor é difícil. Para todo mundo é difícil. Só que cada um tem a sua área onde a sua renúncia pega mais. Ou você acha que porque eu estou casado com a mesma mulher há 31 anos, que eu não sinto tentações em outras áreas e eu não tenho que fazer renúncias? E outra, hein? Jesus está te libertando, está te transformando, aí você vai ter que fazer outros tipos de renúncia. Norma nunca para, não. Eu falei, para, na porta da Nova Jerusalém, assim, na hora de entrar, para. Mas acho que ali no portão também tem algumas renúncias que nós vamos ter que fazer. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem aqui, gente? Você não vai ouvir muitas mensagens sobre isso. Porque hoje tem sido pregado um evangelho sem o si. Se você... As pessoas, você entra na igreja e as pessoas falam assim, Deus vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar. Tem um si aí. Ah, Deus vai salvar a sua família. Shhh, vai não. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se alguém abrir o raio dessa porta, eu entro. Tem um si. Esse si é essa renúncia. Renúncia que nós temos que fazer. E por trás de cada renúncia, de cada entrega, existe um poder. Não existe entrega sem um poder. Inclusive, entregas ruins. Vou dar um exemplo para você. Jefté. Jefté fez uma entrega. Jefté era filho de uma prostituta, mas um dia os irmãos dele chamaram ele e falaram, vamos para a guerra, lidera a gente. Ele fez olha gente, o dia que você não souber falar nada com Deus, fica calado. Olha o que o imbecil falou. Deus, se o Senhor me der vitória nessa guerra, primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu entrego para o Senhor. Foi lá, venceu a guerra, quando ele volta, a filha dele, única filha, sai dançando. Gente, o pai foi a chorar. Houve uma entrega aí, sim ou não? E houve algo que aconteceu depois, um poder depois, sim ou não? A maioria das pessoas concorda que ela não foi morta, mas ela não pôde se casar. Tanto é que o texto diz que ela ficou 2 meses com as amigas chorando a sua virgindade nos montes de Israel. Eu vejo muita gente fazendo isso hoje. A pessoa dá tudo para vencer fora de casa e perde os filhos e a mulher dentro de casa. Isso é Jefté. Eu quero ganhar aqui fora, Jesus. Aqui dentro, eles estão pegando o boi que eu estou pagando as contas. Não. Não. Olha outra entrega idiota. Ló, gente. Abraão era o cara das promessas. Ló era sobrinho de Abraão. O que Ló fez? Ô tio, a gente estamos muito apertado aqui. Vamos separar? Tem muito gado, tem muito funcionário. O tio falou, ok. Gente, o que esse jumento desse homem fez? Se afastou de quem tinha as promessas. Não se afaste da pessoa que tem uma promessa e uma caminhada com Jesus. Não se afaste. Ela pode parecer pobre, pode ser chata, feia. Não se afaste. Hoje o nosso problema é que nós vivemos numa geração muito plástica. Tudo que conta é isso aqui, ó. É o corpo, é o carro que dirige, qual é a marca do seu tênis, qual é a marca do seu...
Gente, isso tudo vai passar. Tudo vai passar. O que o Ló faz? Afasta do homem que tem as promessas. E o tio falou assim, num ato de educação: pode escolher você primeiro, meu sobrinho. Eu vou morar naquela cidade ali, Sodoma. Acho que Abraão falou: é bem a sua cara, vai. Vai, tartaruguinha, vai. E ele foi. E um dia Jesus desceu 3 horas da tarde com 2 anjos na casa de Abraão, tocou a campainha, falou assim: vim aqui resolver um problema familiar seu. Seu sobrinho sem noção, eu estou doido para passar o cerol na cidade lá, e não posso, porque o seu filho sem noção, seu sobrinho, foi morar no inferninho. Ele abriu mão, ele fez uma renúncia, sim ou não? Não quero andar mais com meu tio, não quero andar com o homem da promessa. O que ele colheu, gente? A mulher dele virou uma estátua de sal, as 2 filhas lá na frente praticaram incesto com ele. Das 2 filhas nasceram os 2 maiores inimigos de Israel, Moabe e Amon. Tragédia pouca é bobagem. Outra pessoa que fez uma entrega sem noção, Esaú, saiu para caçar, não caçou nada, voltou para casa. Jacó estava lá fazendo um miojo, falou: velho, eu estou morrendo de fome. Não tinha iFood. Me dê esse miojo aí. Quem sabe como é que irmão conversa com outro? Jacó só aqui na panela falando assim: eu sou sua mãe? Que dia que eu virei sua mãe? Isso é irmão calmo, sim ou não? Irmãos se amam, mas é um amor meio Israel e Irã. Te dá comidinha na boca, você não é o rimê? Você não é o caçadorzão? Cai no mato lá, Zé, vai pegar lá o bicho. Deixa quieto meu miojo aqui. Não, vamos fazer um negócio. Eu te dou minha primogenitura, você me dá esse miojo aí. Não demorou. Não foi em cartório, não gravou em celular, nada. Deixa eu falar uma coisa para você, os tempos não mudaram. O que você pronuncia, mesmo sendo dentro de um quarto vazio, o Senhor está ouvindo. Se você começar essa desgraça dessa vida, esse casamento meu, para que eu casei? Brasília não vai para frente, o Brasil é uma porcaria. Cuidado! A Bíblia diz que aquele que tem asas, leva as nossas palavras. Beleza. Ele fez uma entrega, sim ou não? Ele perdeu pouca coisa, sabe o que ele perdeu? O direito de ser tataravô de Jesus. O nome de Deus era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. O cara perdeu tudo. Por causa de quê? Uma dopamina a curto prazo. Eu estou com fome agora, quero comer agora, não quero saber de mais nada. Cuidado com esses desejos imediatos que você tem. Eu tenho fome agora, quero comer agora. Eu quero sexo agora. Eu quero dormir agora. Eu quero comprar agora. Calma, gado velho. Não. Nós estamos numa geração esquisita. No mundo que eu nasci, de cada 10 coisas que eu queria, 9 dava errado. Uma dava certo. Eu ficava assim: nossa, eu queria chupar um picolé. Aí meus primos falavam: vem cá que eu vou te dar um picolé. Eu ficava assim: vocês fizeram xixi nesse picolé. Hoje o mundo está ao contrário. De cada 10 coisas que as pessoas querem, 9 dá certo. A uma que dá errado, as pessoas falam assim: eu tenho transtorno agora, eu estou querendo morrer, sabe, eu tenho sérios problemas. Gente, todo mundo na minha época também tinha probleminha, só que a gente não foi diagnosticado, vivemos bem. Agora todo mundo pega o diagnóstico e esconde atrás dele. Olha para uma pessoa igual eu no mínimo uns 3 diagnósticos nós temos aqui. Amém, igreja? Amém. Só que eu não quero saber se é Todd, se é Nesquik, se é Nescau. Eu não quero saber. Eu quero servir meu Jesus com probleminha, sem probleminha. Eu não vou me esconder nem parar atrás de nada. O cara me abriu mão de um dos... Gente, Esaú foi retirado da aliança. Uma escolha, uma renúncia. Olha a outra aqui, esse aqui, Judas. Ele fez uma entrega, ele entregou o melhor amigo dele. Só que o amigo dele tinha um problema, era o autor da vida.
Ao entregar o autor da vida, o que ele recebeu? Morte. Era um cara que queria fazer cash a curto prazo, rápido. Você sabe o que levou Judas a vender Jesus? João conta, João 11. Quando Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro, e no capítulo 12, a mulher vai lá e derrama perfume no pé de Jesus, e Judas fala, isso aqui é 1 ano de salário, que é isso? Jesus falou, cala a boca, ele está me preparando para a minha morte. Judas saiu dali e falou assim, ele não quer ganhar um troco fazendo milagre, eu vou fazer um troco em cima dele, vou vender ele por 30 moedas, foi lá e vendeu. O que Judas pensou? Isso é eu, tá? Mas eu tenho certeza disso. Eu não vou entrevistar Judas não, porque eu não vou para o mesmo lugar que ele não. Mas o Judas pensou assim, ele ressuscita Lázaro, é lógico que ele não vai morrer. É lógico que ele não vai ser condenado. Mas a Bíblia diz que quando ele viu que ele foi condenado, ele foi lá e se matou. Uma entrega. E a vida está perdida. Existe poder por trás de cada entrega. Agora, olha comigo uma entrega como essa aqui. Abraão, 100 anos para ter um menino. Deus dá o menino para ele. Ele ficou tão alegre que ele pôs o nome no menino de gargalhada, risada. Isaac significa gargalhada. Por quê? Porque se eu com 50 vi meus netos, estou vendo meus netos, eu só fico rindo igual um idiota. Imagina Abraão com 100. 100. O que o menino fazia cocô. Ai, que cocô lindo. Ai, ele engolfou, mãe. Vem cá para você ver, vamos fotografar esse engolfado. Com mais ou menos 8 anos de idade, Deus pediu a gargalhada de Abraão. Existem momentos na caminhada cristã que Deus fala assim, me dá seu sorriso. Por um tempo eu quero sua alegria. Você vai passar uns momentos de lágrima. Mas eu posso pedir isso de você, você já tem 18 anos. A vida não é só confete, a vida não é Disney. Tem momentos difíceis. E Abraão falou, agora, aonde que é? Pegou o moleque, pegou a faca, pegou tudo, está subindo um monte, o menino falou, ô pai, cadê? Ô menino, cala a boca. Deus vai prover o cordeiro. Chegou lá em cima, amarrou o moleque, pegou a tramontina. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Jesus, gritou assim, para! Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, teu único filho. Ele fez uma entrega, sim ou não? No coração ele já tinha matado Isaac, sim ou não? O que ele ganhou de volta? Isaac? No mundo hoje, tem quase 60 nações que descendem diretamente de Abraão. Ele já se tornou pai biológico de bilhões de pessoas e é pai espiritual de toda a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se você fizer uma entrega, Deus nunca te devolve o que Ele te pediu, Ele te devolve sempre multiplicado. Multiplicado, mas tem uma hora que é de choro. Tem uma hora que você não entende. Outro, Paulo orava, as pessoas eram curadas. Deus permite um espinho na carne de Paulo. Como assim, Senhor? O espinho era na carne. Não era uma memória, não era um caso sexual que ele teve. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que provavelmente era malária. Ou sei lá, catarata, alguma coisa. Paulo tinha alguma zica no corpo. Imagina você, 3 vezes ele orou. Deus falou, não vou te curar não. Ele fez uma renúncia, sim ou não? O que ele ganhou? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto me gloriarei nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, porque quando eu estou fraco, é que eu sou, é quando eu faço a minha entrega, que eu sou vitorioso. Vitorioso. Davi, um dia Davi ainda não era rei, não era nada, falou com meia dúzia de soldadinhos dele assim, que vontade de beber a água do poço de Belém. Foi 2 soldados lá, mataram os filisteus, pegaram a água do poço, trouxeram para ele. Ele pegou a água e falou, eu não tenho coragem de beber, isso aqui custou vidas. Derramou e entregou como oferta ao Senhor. Sabe o que aconteceu com ele poucos anos depois? Virou dono do poço de Belém. Ele fez uma entrega agora, lá na frente, aquilo voltou a ser dele. Dele. Zaqueu. O cara se converte, gente. Isso é conversão, o resto não é mais nada.
O cara se converte, todo mundo canta. Eu falei isso com o Regis Danese. Regis, você deu ênfase na parte errada da música. Quando ele subiu na árvore, foi legal. Mas o babado forte mesmo foi quando ele ficou de pé na mesa lá. A Bíblia diz, levantando-se Zaqueu, disse, mestre, estou dando metade do meu dinheiro. Gente, eu vou falar uma coisa sobre o povo brasileiro. Falei ontem com a minha mulher, eu não queria ter nascido em nenhum país. Nenhum país. Eu queria ser brasileiro mesmo. O brasileiro só tem um probleminha pequeno. Quando fala dinheiro, a gente faz assim. E vira Anabelle. Esse é o problema. Eu tenho certeza que Zaqueu não era brasileiro. O cara me converte e diz, estou dando metade dos meus bens para os pobres. E de quem eu roubei R$1.000, eu vou dar 4.000. De quem eu roubei um celular, vou dar 4 celulares. De quem eu roubei um carro, vou dar 4. Se isso não é conversão, eu não sei mais o que é. Ele fez uma entrega, sim ou não? Agora imagina que você está na mesa ouvindo tudo isso. Aí Jesus levanta e fala assim, você vai fazer isso no Pix mesmo? Sim. Hoje entrou salvação nessa... Eu ia levantar e falar, peraí. Jesus, desculpa atrapalhar uma cena bíblica aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta. O cara está falando do dinheiro, e o senhor vem com um assunto nada a ver. Que história é essa de entrou salvação? O cara está só devolvendo, ele é um ladrão sem vergonha. Então agora ladrão sem vergonha devolve o dinheiro e entra salvação na casa? Gente, você não faz noção. Você faz uma entrega aqui. E isso causa uma transformação na sua família lá. Muitas vezes o que Deus está pedindo de mim, de você. Você quer ver uma coisa que Deus pede de nós, muitas vezes e a gente não tem coragem de fazer? Deus está querendo que a gente renuncie os nossos argumentos. Nós somos bons para falar, bom para brigar, bom para ser o último a falar e fechar na cara do cônjuge a porta. Bom para discutir. E Deus está dizendo assim, eu quero que você cale sua boquinha. Ai, Senhor, eu não aguento, porque quando eu estou certa, quando eu estou certo. Uma irmã me contou, Lucinha, eu discuti com meu marido 20 anos, porque ele xingava pastor e igreja. Eu crente e ele não. 20 anos! Um dia eu falei, Espírito Santo, cansei. O que ela fez sem eu saber? Pegou a fronha do travesseiro dele, dobradinha assim, levou lá na igreja. Falou, pastor, põe a mão aqui e faz uma oração. Eu falei, amém. Não sei lá o que era. Não me explicou nada, foi embora. 30 dias depois vem ela com um homem desse tamanho. Pastor, deixa eu te contar a história. Esse homem aqui xingava pastor, xingava igreja, xingava tudo, 20 anos. Eu falei, eu não falo mais nada. Eu vou ficar agora sem falar, sem defender Jesus, sem defender a Bíblia, nada. Ela ficou 30 dias calada. Ela falou assim, já que ele não ouve a mim, ele vai ouvir o Senhor. Eu vou pôr a fronha, e já que ele põe o ouvido na fronha, o Senhor vai falar com ele. Deu um dia lá, esse homem levanta de manhã num sábado e fala assim, eu sonhei que Jesus voltou. Eu ensinei lá na igreja, quando seu parente der sinais de conversão, você tem que ficar normal. Por fora, por dentro, por fora. Ela falou assim, não. Ele falou assim, ele voltou e só eu fiquei. Aí por dentro ela, e por fora ela, esquisito, hein? E beiça calada. Passou 30 minutos, ele foi lá fora, lavou o carro, voltou e falou assim, tem culto na sua igreja amanhã? Ela falou assim, acho que sim. E por dentro, gente, o homem foi para a igreja, converteu, virou mais crente do que ela, porque a abençoada calou a boca reganhada dela. Moças solteiras que estão aqui, as casadas já não aprenderam, vou ensinar só solteiras. Se a mãe do abençoado não mudou ele em 20 anos, não será você que vai mudar, amor. Receba, tá? O pastor Luva de Pedreiro está te dando chaves de conhecimento aqui agora. Porque mulher acha assim, eu vou mudá-lo, vai nada, ninguém. Gente, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando vê a sua mudança. Em resposta à sua mudança, a outra pessoa fala assim, não tem nem com quem brigar mais. Agora eu tenho que renunciar também.
Zaqueu entregou a grana, a família dele foi salva. José do Egito, gente, abriu mão de sexo. Você sabia que fazia parte da descrição de trabalho de um escravo fazer sexo com os patrões? Aqui no Brasil, lá no Egito, qualquer lugar. Sabe o que ele podia falar com Deus? O Senhor deixou eu virar escravo, eu vou cumprir tudo que o escravo tem que fazer. Foi o Senhor que deixou. Ele fugiu. O que ele ganhou, gente? Viveu dos 17 aos 30 anos, 13 anos de terror. Por isso que eu não detesto o número 13. 13 anos que ele viu Satanás pelado. Foi terrível. Com 30 anos, o moleque está na prisão e recebe um WhatsApp assim: faz a barba, sobe aqui correndo que o farofa quer falar com você. Chegou lá: sim senhor, sonhei com as vacas magras, vaca gorda. Ele falou: vaca magra é o capeta, vaca gorda e pai. Resumindo, virou o primeiro-ministro do Egito. Uma entrega. Você diz não para um orgasmo, um prazer. E Deus te promove lá na frente. Um menino com 5 pães e 2 peixes. Gente, esse menino não tinha mãe, ou se tinha, estava longe. Jesus está aqui com a multidão, mais ou menos tinha 5.000 só homens. Imagina mulher e criança, porque mulher e criança é muito mais que homem. Devia ter quase 20.000 pessoas ali. Jesus virou para o Filipe: ô Filipe, como é que a gente vai dar comida para esses meninos? É pergunta retórica, gente. Deus faz pergunta retórica. Ele já tem resposta para tudo. Aí Filipe era de onde? Do BR. O que ele fez? Apanhou uma calculadora e começou. Não tem jeito não. Aqui não tem jeito não. Tá tudo, o azeite está caro, o ovo, nem galinha tem ovo mais, Jesus. Aí vem um outro discípulo e fala assim: mas tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Eu acho que esse menino estava levando esses pães para algum lugar ou trazendo. E eles apanharam ele no meio lá. O menino sonso, meio abobado. Pegaram. Jesus pegou, orou, alimentou a multidão. E sobrou quantos cestos? 12 cestos. A Bíblia não fala, mas eu conheço Jesus. Você acha que Jesus falou com esse menino: agora vai embora para casa, explique sua ausência de pão e peixe? Eu vou te falar o que ele fez. Ô Felipe, da calculadora, vem cá. Vê o quanto que esse menino consegue carregar. Vê se ele consegue carregar um cesto desse. Jogou nas costas do menino, o menino saiu assim. Imagina esse menino chegando em casa com 1 milhão de pão e peixe. Se a mãe dele fosse igual a minha. Quem teve mãe meio psicopata, meio Donald Trump, meio Sila Malafaia aqui? Quem teve? A minha, ela não conversava comigo, não, ela já tinha um monólogo. Ela me perguntava e já respondia. Ele ia falar assim: menino do demônio, onde você roubou? Você roubou isso? O que é isso? Eu vou te matar. Se você não teve mãe assim, é por isso que você está com esse monte de transtorno. Das duas, ou você tem o transtorno ou você tem uma mãe transtornada. Eu tive a mãe. Gente, você já imaginou a sensação de dormir à noite, deitar no travesseiro e falar assim: por minha causa, hoje, Deus alimentou 20.000 pessoas. Chupa Satanás. Uma entrega. Uma entrega. Uma entrega. Quem poderia imaginar que o Lucinho ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mané. Uma entrega. Quem mais? Moisés abriu mão das riquezas do Egito. Ele estava na linha de sucessão do faraó. Virou o quê? Gente, o homem que mais experiências com Deus teve depois do próprio Jesus, que é Deus. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz: nunca mais se levantou um homem como Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Hebreus diz que ele preferiu ser
escravizado com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Quem mais? Ana, Deus, eu vou te entregar meu único filho. Gente, toda vez que você vê alguém dando alguma coisa para Deus, pode saber que tem um monte guardado lá. A pessoa deu 1.000, tem um monte de 1.000 guardado. A pessoa deu um carro, tem mais carro guardado. Ah, eu vou dar um tênis. Pode saber que ela não vai andar descalça, não. Mas a Ana não, ela deu a um único. Toma esse menino aqui. Imagina, ela orou lá, o profeta abençoou, ela foi para casa, deu a luz, desmamou o menino. Imagina ela chegando de carro, pepe, buzina. Ô, profeta Eli, vem cá por gentileza, abaixa o vidro do carro. Segura meu filho aqui só um minuto. Foi embora. Profeta, o que é isso? O menino é da igreja agora, se vira com ele, o problema é dele. Adivinha o que aconteceu? O menino cresce. Os 2 filhos do Eli era capeta. Quem assumiu o pastorado? Samuca. E naquela época quem virava o sacerdote também virava o líder político da nação em Siló. Não era nem Jerusalém. Essa história é tão antiga que ainda era em Siló. Adivinha o que acontecia uma vez por ano em Siló? Toda a nação vinha para ser abençoada pelo profeta presidente. E aí Ana, gente, deixou de ser Ana. Sabe quem ela virou? Dona Ana. Você consegue imaginar? O profeta aqui de pé, a nação em fila, todo mundo vindo pedindo a bênção dele, a oração dele. Ela sentada aqui, os outros abanando ela. A senhora quer mais água? A senhora quer suco? Quer que põe o ar no 16? Tá bom assim? E ela, calma, não, tá tudo bem, tudo bem. De repente, quem ela vê na fila? Penina e os filhos dela. Ela fala assim, só me dá meu celular, por gentileza. E ela filmou aqui assim, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Você zombou de mim, você riu de mim? Agora você vai vir aqui e vai pedir a bênção para esse menino meu aqui, ó. A minha mãe orou a vida inteira para o primeiro filho dela ser homem, ter olhos verdes e ser pastor. Ela me viu nascer homem, me viu ter olhos verdes. Nunca me viu pregar. Você está nessa noite usufruindo da bênção, da entrega de uma mulher que já se foi. Mas você sabe por quê? Porque uma entrega e uma oração tem tanto poder que você dá a entrega, morre e ela continua fazendo efeito nessa vida. Ruth abriu mão da sua nação para poder se unir ao povo de Deus. Ela era moabita. Sabe quem Ruth virou? Tataravó do rei Davi. Raabe, gente, uma prostituta. É de indignar essa história. A mulher foi do job a vida toda. Um dia ela faz uma coisa certa. De repente você abre a Bíblia na primeira página do Novo Testamento, Mateus, Jesus, filho de Davi, filho de Raabe. Não. Gente, por favor, apaga isso aqui. Tira o nome dessa mulher daqui. Uma entrega. E ela entrou para a genealogia do Messias. Você não está entendendo o que uma entrega pode fazer. Uma prostituta que nós vamos conhecer no céu. E ninguém, gente, fez entrega maior do que o nosso Jesus. Abriu mão de tudo. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Virou um bebezinho. Nós nunca vamos entender isso. Por isso que eu fico com raiva quando o crente não quer celebrar o Natal. Dá vontade de dar na cara. Porque é a coisa mais linda. Nasceu o Filho de Deus. Nós temos que celebrar. Vamos celebrar! Ai, nasceu o Filho de Deus, gente. É a coisa mais... Ah, mas ele não nasceu 25 de dezembro. Quantas vezes eu fiz aniversário na quarta-feira e celebrei no sábado? Não interessa o dia que ele nasceu, não. Só interessa uma coisa: não podemos deixar de celebrar o nascimento do menino Deus. Aí ele virou homem, que já foi uma grande humilhação. Da forma de Deus ele virou homem, gente. Homem, cansaço, suor, dor de coluna. Aí ele resolveu se humilhar mais ainda. E ele virou doulos. A palavra grega é escravo. Ele virou escravo.
e foi viver um julgamento falso. Nossa, eu não posso nem falar isso não, que isso dá gatilho demais em mim. Viveu um julgamento fake de um golpe que não existiu. E foi pregado numa cruz. Sim, o que ele ganhou por tanta renúncia? Eu te falo o que ele ganhou. Paulo diz em Filipenses 2: porém Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu já vivi muitas entregas. Várias vezes eu, Lucinho, já vivi cancelamentos muito grandes. E quando eu ia me defender, Deus falava: ou você fala ou eu falo, escolhe. Você vai se defender, eu vou calar minha boca. Mas se você quer que eu te defenda, você cala a sua. Jesus! Eu já sofri, toda semana tem um cancelamento comigo. Mas cancelamento de Folha de São Paulo, do Vaticano se pronunciar, de sair nos jornais da Argentina, de um monte de gente me ligar da Europa para saber se eu estou vivo, eu já sofri 11, desde 2004 até esse ano agora. Você não sabe o que é ter que renunciar à sua defesa. Nunca vai entender. Jesus me pediu isso. O que mais ele já me pediu? Ele me pediu para eu não processar pessoas. Uma vez eu trabalhei numa empresa, saí de lá, depois de muitos anos, não acertaram comigo. O Senhor falou: você vai processar? Você quer que o homem te pague ou eu te pago? O Senhor me paga. Então cala essa boca sua, não faz nada. Gente, 1 ano e meio depois que eu tinha saído desse lugar, se eles tivessem trancado a porta da empresa e me entregue a chave, eu não tinha ganhado o que Deus me deu pela mão dele 1 ano e meio depois. Uma renúncia, era meu direito. Você tem que entender que uma renúncia é um direito seu que você abre mão voluntariamente por causa dele. Que mais? Já perdoei dívida de pessoas. Quantas vezes, gente, o Espírito Santo falou comigo. Eu lembro de um casal que estava para casar e eles me deviam muito dinheiro. E eu cobrando, gentilmente, sem mandar ninguém bater nele, sem mandar nada disso. Aí, um dia orando, vou dar um conselho para você: não ore, viu? Fica na Netflix, no TikTok. Se você orar, o Senhor vai tocar você para você fazer alguma renúncia. Perdoar alguém, tá? É ruim. Então, o Senhor falou: perdoa eles. Eu falei: Jesus, não tem condições. O Senhor é que perdoa, eu não. Você vai perdoar essa dívida. Peguei o telefone, liguei para a pessoa, a mulher pôs no Viva Voz. O meu noivo está me escutando aqui. O que o senhor quer falar, pastor? Eu quero falar para vocês que eu perdoo essa dívida. Aí eu ouvi assim: uma gritaria. Aí eu falei: deve ser um bloquinho, está passando na rua. Espera, eles acabaram de passar. Aí passou assim uns 40 segundos, os dois chorando. Olha a frase que ela falou: nós dois estamos aqui abraçados chorando, pastor. Agora sim nós vemos que você é um homem de Deus. Eu explico uma coisa para vocês, amores, que acabaram de ser emancipados. As pessoas não se impressionam com a gente orar em línguas. Não se impressionam com camisetas com dizeres cristãos. Sabe o que as pessoas querem ver basicamente? É se você perdoa quem te fere e se o dinheiro ainda é seu Deus ou não. Para mim, esses dois são os maiores sinais de que alguém realmente é um louco por Jesus. É você perdoar quem te ofendeu e você não deixar isso aqui virar o seu motivo de viver. Início desse ano eu passei uma também. Gente, eu nunca tive R$1 milhão. Estou contando aqui para vocês, eu estou há 1 ano e 2 meses sem carro. Eu estou sem carro há 1 ano e 2 meses. Aí no início do ano, uma pessoa estava me devendo, não tinha como me pagar, me deu um lote. Você pega o lote ou eu não vou te pagar nunca. O que eu vou fazer com o lote? Eu não entendo nada de lote. Eu não entendo nem de Mateus, Marcos, Lucas e João direito. Eu vou entender de lote. É o que eu tenho. Me deu um lote a 100 quilômetros da minha cidade. Aí eu estou orando sobre o lote. Aí não ore. Não ore. Viu? É muito perigoso.
Nisso que eu estou orando, eu estou comendo um mamão no café da manhã. Tirei as sementes, coloquei a semente aqui, fiquei olhando o mamão aqui. Falei, peraí, a semente eu não como, o mamão eu como. A semente eu não como, o mamão eu como. Ai, já sei. Liguei para o pastor, falei, pastor, você está por aqui? Estou. Passa correndo aqui em casa, antes de eu arrepender. Rápido, vem rápido. Ele morava na minha rua. Foi lá em casa, eu entreguei para ele a escritura. Leve-se embora. Nós vamos construir uma nova igreja. Ele falou assim, essa aqui é a primeira oferta do novo templo que a gente vai fazer. Eu falei, leve-se embora. Eu ainda vou ver os resultados dessa renúncia na minha vida. Eu estou contando coisa que vai acontecer. Para quando acontecer, você não ir lá no meu Instagram e falar assim, olha aí, vivendo com o dinheiro das ovelhas. Teve muita entrega, amor. Ninguém tem ciúme do seu jejum, dos seus demônios, das suas críticas, do seu cansaço, do seu cancelamento. Mas as pessoas vão ter inveja do seu casamento, da sua grana, da sua viagem. Eu entreguei meus 2 filhos para Jesus, gente, no altar. Olha que entrega. Eu peguei a Emily e o Davi e falei, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu estou entregando mesmo, pega para pegar. E avisei minha mulher, 20 e tantos anos atrás, nós não vamos ficar com esses meninos não. Ai, amém, amém. Falei, não tem amém, você não está entendendo. Eles vão sumir no mato. Eles são de Deus, eles não vão ficar com a gente não. Ai, amém. Falei, não, para de falar amém, sem saber o que você está falando. Deus teve um filho dele, um único filho, sim ou não, Patrícia? Sim. O que ele fez com o moleque? Despachou ele. Você acha que Deus entregou o filho dele, nós não vamos entregar? Já foram. Resultado, gente, meus 2 filhos casaram, o que mora mais perto mora a 1000 quilômetros de mim. Estou falando isso porque tem um monte de pai aqui, assim com o cara assim de sonso, assim ó. Ah, eu estou criando meu bebê para mim. Entrega esse troço para Deus. Sabe o que você tem que levar até o final de sua vida? Sua mulher, seu marido. E se fizer isso, já fez muito. Os meninos são de Deus. Entrega os meninos para Deus. Aí meus filhos vieram, me deram os netos. Ô pai, você consagra? Não, não consagro não. Se eu fizer com eles o que eu fiz com vocês, vocês não vão querer não. Eu vou entregar esse menino para Jesus, hein? Não consagra, pai. Eu falei, toma Jesus, consome. E eu já sei que eu só vou ver meus netos por FaceTime também. Mas eu fico vendo eles pregando. Os 2 são pastores. Um pregando lá no outro fim do mundo, o outro lá no outro lugar lá. Aí eu começo a chorar na internet, que eu lembro daquele verso que diz assim, não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Do que adianta um filho perto babaca? Todo idiota. Todo hipnotizado com essa praga aqui. O dia inteiro. É melhor os moleques longe. Servindo o Senhor. Faz um culto do despacho na sua casa lá. Chama os moleques e fala, ó, some em nome de Jesus. Deus recebe e vai e conserva. Manda só um WhatsApp uma vez por mês. Sem ser pedindo dinheiro. Vou contar o último aqui para a gente orar. São muitas entregas. Um dia eu morava nos Estados Unidos. Eu era adolescente. Minha mãe tinha acabado de morrer. Eu fui para lá porque eu ia me matar aqui no Brasil. Eu fui para lá. Cheguei lá. Eu tinha recebido muitas profecias de que eu ia ser um grande homem de Deus, que eu ia rodar o mundo. E eu lá entregando pizza, com 16 anos. Na neve, em Boston, menos 25 graus. Um dia eu cheguei na porta de uma mulher para entregar a pizza. A mulher falou, there's blood in your nose. Falei, what? Tem sangue no seu nariz. Falei, sangue? Entrei pro carro, falei, mesmo. Aí fui tossir, saiu sangue. Falei, uai, vou pro hospital. Fui, entreguei minhas pizzas. Fui, cheguei no hospital, o médico quando me viu, ele ficou tão desesperado, que ele me pôs numa maca e cortou a minha camisa com tesoura. Não dava tempo de tirar, de tão ruim que eu estava. Era black pneumonia, pneumonia negra. Eu fiquei, brasileiro né? Eu fiquei preocupado, fui com a camisa. Que a gente tem todo um ritual aqui no Brasil para perder uma camisa, não é isso?
Primeiro você usa ela no culto da virada, depois você vai diminuindo, depois você vai encarnar casamento com ela, depois vai, aí você usa ela de pano de prato, depois coloca para o totó sentar em cima, depois você usa para passar o pretinho no carro. Não, ele cortou minha camisa como se eu fosse americano. Gente, eu fui para UTI e fiquei muitos dias. Ele punha um antibiótico aqui, tão barra pesada, que a minha veia doía. Aí tinha que tirar, pôr no outro braço. Aí punha na perna, punha aqui. Meu tio e meu pai, que estavam nos Estados Unidos, não podiam ir lá me visitar, de tão mal que eu estava. Passando muito mal, respirando com muita dificuldade, saturando muito mal. E os médicos falaram para mim, se der qualquer coisa, você aperta esse botão aqui, tá? Era um bastão com um botão na ponta. Um dia, 10 horas da noite, eu respirando, cadê o ar? Não veio o ar. Eu apertei o botão, quando eu só vi aqueles vultos brancos entrando. Quando eu vi os vultos brancos entrando, virei o olho assim, fui desmaiando. Graças a Deus não era anjo, eram os médicos. E naquele momento, eu ouvi a pior palavra que você pode ouvir na língua inglesa. Clear! Quem assistiu Grey's Anatomy aqui, ou seja, só as mulheres, você sabe o que é. Clear significa vaza! E ele veio com o desfibrilador no meu peito, fez paf! Eu comecei a respirar. Aí ele falou, clear! Eu falei, não, já estou... Paf! De novo, tomei o segundo. Eu tenho comigo que foi a segunda aí que ferrou alguma coisa importante. Esse Todd, Nescau que eu tenho aí é desse segundo. Gente, eu fiquei 1 hora assim. Aí quiseram me entubar, fizeram uma meia intubação. E toda hora que eu olhava era 8, 9 médicos, um monte de enfermeiro, uma confusão. Confusão! Foi assim até de manhã, até o sol raiar. Aí começou a sair, ficou 4, ficou 3. E eu tão dopado de remédio, eu virava os olhos assim. Aí ficou uma enfermeira. A enfermeira falou assim, eu vou no banheiro, rapidinho, qualquer coisa, você aperta o botão. Eu peguei e fiz uma oração na minha mente. Jesus, eu te entrego tudo. Eu já entreguei minha vida para o Senhor, mas agora eu vou entregar tudo com força. Eu não quero mais nada nessa vida. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ser empresário, eu não quero ser pastor, eu não quero ser conhecido, eu não quero nada. Eu só quero cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou falar do Senhor, eu vou ser um evangelista para o resto da minha vida. Mas se o Senhor me curar aqui, agora. Quando eu falei aqui agora, gente, sabe quando sua mãe antigamente pegava um prato de comida e entregava para você com aquele pano por baixo, porque estava quente? Quem já viveu isso aqui? Porque hoje você só vai pegar a comida na mão do motoqueiro, né? Mas, na minha época, entregava assim um pano com a... Parece que alguém colocou um prato de comida quente no meu peito. Aquele calor foi entrando. Eu comecei a transpirar. Fazia assim. Aí eu apertei o botão. Gente, hein? Veio 4 enfermeiros parecendo um Homem-Aranha branco assim. What? Aí eles tiraram o negócio de mim. Eu falei assim, eu estou transpirando muito. Gente, o meu colchão ensopou. O colchão começou a sair água por baixo, de tanto que saiu líquido de mim. Aí, eu olhei para a enfermeira e falei assim, I'm hungry. Ela falou, what? Eu falei, hungry, batatinha, danete, qualquer coisa aí de comer, tia. Vamos dar um banho em você primeiro. Me levaram lá, me ajudaram a tomar um banho, voltei para a cama e falei, comida. Veio os médicos, um médico indiano olhou assim para mim, olhava para mim, ele falou, o quê? Comida? Faz lá para ele uma comida. Aí vê que é a comida maravilhosa de hospital. Aí, ela falou, faz todos os exames de novo. 9 da manhã. 3 da tarde eles vieram com resultados. O médico olhava para mim, olhava por cima do óculos, olhava para o resultado, olhava por cima do óculos. Falou assim, Lúcio, por acaso essa semana eu fiz uma bateria de exames aqui no hospital. Eu tenho uma coisa para te falar. Os seus exames deram melhores que o meu. Só que ontem você estava em óbito. Você estava morto, seus exames estão aqui, ó, de poucas horas atrás. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu sei que aconteceu alguma coisa muito louca. E você está aqui vivo, eu não tenho explicação. Eu falei, doutor, foi Jesus. Ele falou, foi quem? Eu falei, Jesus.
O senhor podia trazer uma comida agora? Ele falou, não posso te dar nada de mastigar. Eu falei, então, não adiantou ele me curar? De tarde eles me trouxeram um negocinho para eu mastigar. E aí eu falei, estou liberado, né? Ele falou, não, se eu te solto hoje desse hospital, eu sou processado. Na América, você respirou, é processado. Você não respirou, é processado por não respiração. Lá é tudo sul, processo. Aí, dormi mais uma noite, no outro dia fui embora. E eu estou aqui hoje como resposta daquela entrega que eu fiz milhares de dias atrás. Eu quero orar por você agora, eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Mas de olhos abertos eu quero que você repita uma oração comigo. A maior entrega que você tem que fazer é essa aqui. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite, eu te entrego minha vida. Recebe tudo, Jesus. Tudo é teu. Recebe meu passado, presente e futuro. Nunca mais eu vou dirigir minha vida por mim mesmo. O Senhor assume todo o controle. Eu recebo o perdão, o teu Espírito, a salvação. Em nome de Jesus. Faça outra oração comigo e diga, Senhor Deus, e eu que andei contigo, mas me esfriei, me afastei, hoje volto arrependido. Perdoa-me, Deus. Nunca mais eu vou me afastar de ti. Nem da tua casa, nem da tua causa. Eu sou teu para sempre. Obrigado por me perdoar. Eu me reconcilio com o Senhor. Em nome de Jesus. Quem fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Levanta sua mão assim bem alto para eu ver. Bem alto. 1, 2, 3 pessoas, 4. Levanta bem alto para eu ver. Que vou fazer 54 anos, já estou com miopia e astigmatismo. Isso. Todos vocês que levantaram as mãos, vou pedir um favor. Fique em pé onde você está. Fique em pé onde você está. Não tenha vergonha. Pode ficar em pé onde você está. Nós queremos orar por você e queremos abençoar você. Fique em pé. Isso. Fique em pé. Fique em pé. Pode ficar em pé. Isso. Fique em pé. Em nome de Jesus, fique em pé. Nós vamos orar por você e nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Isso. Fique em pé. Está ficando em pé ali também. Pode ficar em pé. Eu vou pedir a você que está ficando em pé um grande favor. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você aqui. Você pode vir? Venha. Venha, pode vir. Vem aqui. Venha. Pode vir aqui. Venha. Deus abençoe, Senhor. Pode ficar aqui só um pouquinho. Venha, venha. Venha em nome de Jesus. Eu vi outras pessoas levantando as mãos. Cadê elas? Cutuca a pessoa do seu lado aí no 3 e fala comigo. Vamos lá na frente comigo, eu vou com você. 1, 2, 3. Olha para a pessoa do lado e fala, vamos lá na frente? Eu vou com você lá. Nem coragem precisa mais, já temos uma pessoa que veio. Venha, traga aí o conhecido, amigo, namorado, vizinho, desconhecido, venha. Venha que nós vamos orar. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha. Enquanto mais pessoas estão vindo, eu já vou fazer a última oração, mas eu quero fazer uma pergunta. Você que está aqui hoje, ouviu essa palavra e diz assim, o Senhor está me cobrando alguma renúncia. E eu não vou empurrar Jesus com a barriga não, eu vou fazer. Se o Senhor falou ao seu coração. Gente, eu preguei essa mensagem aqui em Brasília em fevereiro, escute isso. Quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja pegou a palavra e falou assim, o Espírito de Deus mandou eu entregar meu salário durante 12 meses. Cadê o tesoureiro? O tesoureiro fica de pé. Eu e a minha mulher aqui, ó. Estou falando diante da igreja. Não pague salário nem para mim, nem para ela durante 12 meses. E vocês sabem que a gente não tem outra renda. Mas eu estou pedindo isso porque Deus está falando ao meu coração. Naquele mesmo dia, em fevereiro, naquele mesmo culto, chega um rapaz chorando perto de mim, me abraça, fala, pastor Lucinho, Deus falou comigo que era para eu dar meu carro para você, porque você está sem carro. Falei, amém, recebo. Quando eu peguei o carro, o que Jesus falou comigo? Já entreguei, já está com a igreja. E eu estou andando de pezão de novo. Não deu nem para... Eu não dirigi ele 1 minuto. Renúncia. Se Deus falou ao seu coração, fique em pé, que eu quero incluir você nessa oração, em nome de Jesus. Fique em pé. Se o Senhor falou com você, você diz assim, eu preciso fazer isso. Eu tenho algo que eu tenho que entregar. Quem sabe Deus está falando com você
para entregar uma quantia de dinheiro aqui, de 18 anos aqui no aniversário da igreja. Ah, você combinou isso com o pastor Iron? Eu jamais seria um mercenário de fazer uma coisa dessa. Ele não sabe nem o que eu ia pregar. Quem sabe nessa noite Deus está dizendo, eu preciso que você renuncie. Algumas práticas, alguns amigos, alguns vícios, eu preciso que você renuncie. Fique em pé. Fique em pé. Pai, nós te louvamos por essa vida preciosa, que veio aqui à frente, reconhecendo o Senhor, reconciliando com o Senhor. Obrigado, Pai, eu posso ver no rosto dela, só dela caminhar até aqui, o que o Senhor já fez na vida dela e vai continuar a fazer. A partir de hoje, uma nova história sobre a vida dessa mulher. Tudo novo, Jesus. Nós a abençoamos e declaramos, ela vai viver a vida eterna para a glória do Senhor. Pai, e cada uma que está de pé, muitas pessoas, eles estão de pé reconhecendo que a Tua palavra falou com eles. Pai, não deixa a gente parar na hora da entrega, não, Senhor, mas que a gente possa fazer toda e qualquer renúncia, para que a gente veja os milagres do Senhor na nossa vida. Eu abençoo a Igreja Batista Shalom, eu abençoo esse povo que há 18 anos tem te buscado. Eu declaro hoje nessa noite, essa emancipação, traz eles para um novo nível espiritual, um novo nível de glória, um novo nível de poder, um novo nível de milagre, um novo nível de unção, um novo nível de bênção sobre essa casa, Pai. Pastor Irão, pastora Mônica, verão o Senhor fazer em poucos anos aquilo que antes levava décadas para acontecer. Pai, nós abençoamos cada família dessa igreja e declaramos sobre eles Tua bênção, Teu poder, a Tua graça. E Deus vai fazer algo novo em cada vida que está aqui. E cada um que está de pé se comprometendo. E um dia, em breve, nós retornaremos e vamos ouvir os testemunhos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.